Olá pessoal, meu nome é Sérgio Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino. Estou mais uma vez aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? Esse projeto de ensino à distância, né? Por conta do afastamento social das aulas do ensino fundamental, que não foram retomadas nos municípios ainda. Então, é preciso lembrar que estamos vivendo aí um momento de transição política, um momento de euforia natural, né, de todos os brasileiros, eu diria de uma maneira geral, na nossa cidade, na nossa região, não poderia ser diferente. E as pessoas estão esquecendo de utilizar o álcool em gel e as máscaras de proteção. Eu vou lembrar a vocês que há uma necessidade, eu diria, de proteção, porque o vírus ainda circula entre nós. Nós, no Brasil, já temos uma estatística aí de mais de 163 ou 164 mil mortos pelo Covid-19. Muita gente ainda não está levando a sério, e eu costumo dizer que de uma maneira lamentável, porque, infelizmente, ou felizmente eu diria assim, graças a Deus não tiveram mortes em suas famílias. Por isso eles não acreditam no respeito, acreditam que seria uma coisa da política que as pessoas criaram para não utilizar, e muitos desses indivíduos que não estão utilizando a máscara ou álcool em gel, alguns são até pessoas instruídas e que, lamentavelmente, por uma questão da ideologia política, não se protegem, que é uma coisa triste, porque quando você tem um governo que não tem conhecimento técnico, não tem um conhecimento, eu diria assim, da realidade do que a sua população enfrenta, apenas banaliza, incentiva, não respeita. Mas eu, como professor de ciências, estou aqui para mais uma vez dizer a vocês: evitem as aglomerações, utilizem sim o álcool em gel, se protejam, porque Covid-19 ele está aí, ele veio com um grau de letalidade relativamente alto, relativo não, muito alto. A propagação já se fala na Europa em segunda onda de contaminação. Já estão decretando fechamento de algumas instituições em alguns países europeus por conta do novo índice de contaminação dessa segunda onda. Na nossa região, a gente não sabe até onde é fake ou não, que agora tudo é fake, né? Se fala muito que alguns hospitais públicos e particulares, outras instituições particulares também, já se encontram nesse momento com a capacidade voltada para internações ou internamentos, né? E UTIs quase que em sua totalidade. Então é preciso que a população realmente tenha uma ideia da real situação. Acreditamos que depois que passar esse período de euforia política, a gente vai ter uma ideia de estatística melhorada ou mais, eu diria assim, evidenciada. Então tenham muito cuidado, respeitem muito as pessoas que se encontram em suas casas, respeitem os outros, se respeitem, utilizem a máscara. Na dúvida, utilizem a máscara e o álcool em gel. Um grande abraço para todos, e vamos iniciar aqui as aulas, ou a aula referente ao 8º ano, que fala dessas doenças relacionadas ao sistema nervoso, em sua grande parte doenças degenerativas, doenças que destroem algumas ações ou neurônios considerados de fundamental importância para o ser humano, porque tem uma consequência direta com ações ou movimentos diretos do ser humano, de locomoção, de reconhecimento, da fala propriamente dita. Tá certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho dessas doenças para o 8º ano, que são relacionadas ao sistema nervoso, que algumas são muito conhecidas. Doenças degenerativas, né? São aquelas que normalmente têm um grau de comprometimento nas funções consideradas vitais do indivíduo em caráter irreversível e crescente. Essas são as doenças consideradas degenerativas. Elas também recebem esse nome porque elas
destrói algumas células, degeneram algumas células desses tecidos e desses órgãos considerados fundamentais para esse equilíbrio, eu diria assim, funcional. As causas do surgimento dessas doenças degenerativas estão normalmente relacionadas a um aspecto ou uma característica genética, fatores ambientais também, má alimentação e ainda, por incrível que pareça, também ao sedentarismo. Atualmente não há uma cura e nem tratamento específico para determinadas doenças consideradas degenerativas nervosas. E assim, as principais nós vamos comentar aqui, as mais conhecidas e que têm um efeito direto na sociedade, ou num grupo maior, num grupo mais conhecido, de muitas vezes um conhecido, um parente, né? Ou a gente escutou falar, a gente vai falar aqui a respeito de algumas mais conhecidas que comprometem esse sistema nervoso, as consideradas principais. E aí a gente tem a doença de Alzheimer, né? Que a gente fala muito, que a gente comenta muito, que a gente já escutou falar, que essa doença do mal de Alzheimer afeta o cérebro e causa a morte de alguns neurônios. Os neurônios, só para lembrar, são células específicas do nosso cérebro que traduzem ou que recebem informações através de pulsos nervosos. E quando chegam a determinada idade do ser humano, elas não conseguem mais se multiplicar. Por isso, quando há uma destruição desse grupo de células, o mal que causa ao paciente é considerado irreversível. As áreas afetadas do cérebro acabam comprometendo a memória, né, a capacidade de linguagem e o comportamento dessa pessoa. No mal de Alzheimer, quando o indivíduo afetado normalmente é acometido acima dos 60 anos, a gente vai ver aí direitinho, ele desconhece até os filhos, ou ele não lembra de ações de vestir uma calça, de onde ele se encontra. Se ele encontrar a porta de casa aberta, ele pode fugir, não lembrar como voltar para casa, e muitos se perdem na rua realmente porque não saem com documento de casa, acabam não conseguindo voltar. No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas sofram com a doença de Alzheimer. É uma doença que afeta principalmente as pessoas a partir dos 60 anos. Isso é muito triste. Nós criamos hábitos considerados saudáveis de respeito, de reconhecimento às pessoas, mas com o passar dos anos, quando o indivíduo, na terceira idade, quando a gente classifica isso, é acometido por essa doença, ele simplesmente não mais consegue reconhecer seus familiares e deixa de ter algumas atitudes ou ações consideradas fundamentais para o seu cotidiano, para o seu funcionamento fisiológico, de forma de função. Ele simplesmente não consegue perceber, não é por maldade, é uma doença muito cruel, muito difícil para aquelas pessoas que acompanham o ser amado, um pai, uma mãe, um avô, e um esposo, uma esposa, passar por esse tipo de situação. A doença de Alzheimer não tem cura. O tratamento ele consiste no uso de medicamentos para estabilizar a doença e oferecer um alívio e conforto aos doentes, né? Os sintomas principalmente, ou os sintomas principais, eu poderia dizer assim, só me corrigindo, seria essa perda progressiva da memória, que é comum a lembrança de fatos mais antigos e o esquecimento de situações do dia a dia, mais próximas, de pensamento mais próximo. Perda progressiva da capacidade cognitiva, que a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Redução da capacidade de relação social, ou seja, o indivíduo ele vai se isolando um pouco mais ou de uma forma mais rápida, eu diria assim, sem que as pessoas percebam, e acaba de fato se isolando, ou seja, às vezes não tem noção básica como simplesmente a vontade de urinar, ele não consegue ter esse controle, às vezes ele não tem então ele faz o xixi na roupa, ele não consegue falar para a pessoa que está querendo ir ao banheiro, se ele sair na rua ele pode esquecer de vestir uma roupa, se ele sair de casa sozinho ele pode não voltar para casa porque ele não lembra, ele simplesmente pode não reconhecer o filho que tem ali 30, 40 anos e que ele viu crescer,
e ele perguntar quem é você. Então é uma doença que fere um pouco, não só a quem é acometido, mas a todos os parentes que estão próximos ali, cuidando dele. Também tem uma agressividade nessa ação, não física, mas psicológica, né? Uma outra doença degenerativa que nós conhecemos também é a doença de Parkinson, aquela que provoca um tremor nos braços, nas pernas, nos músculos. É uma doença do mal de Parkinson, que ela é causada também pela destruição do neurônio. É uma doença progressiva, eu diria assim, em termos de agressão aos neurônios, que é a área a mais afetada, que é conhecida como substância negra, né? Essa região é responsável pela produção de neurotransmissores como a dopamina, que dentre as várias funções da dopamina, uma delas está no controle dos movimentos corporais. Então, o nosso cérebro produz esse neurotransmissor, né, que é considerado fundamental, que vai também dar prazer, que também controla as outras áreas, mas principalmente também coordena esses movimentos corporais. Os cientistas eles acreditam que a destruição dos neurônios na substância negra esteja relacionada com o envelhecimento. Eles não estão associando diretamente à questão genética, mas ao envelhecimento de uma determinada área de uma forma mais agressiva. O tratamento da doença de Parkinson consiste no uso de medicamentos para diminuir esse desconforto que é essa coisa de ficar batendo o braço, a mão, às vezes, repetidas vezes, a gente não lembra direito como controlar e tem que muitas vezes segurar o braço, segurar a perna, porque ela fica automaticamente se movimentando, ou se debatendo sozinha, movimentando, se debatendo. Então esse descontrole também é provocado por mal de Parkinson. A dopamina, só para a gente lembrar o que é que esse neurotransmissor, na verdade também é um hormônio que é produzido principalmente pelo nosso cérebro e que atua transmitindo informações criadas pelo sistema nervoso. E esse mensageiro do nosso corpo, quando ele é liberado, ele produz principalmente a sensação de bem-estar. Então essa dopamina, esse neurotransmissor, além de coordenar os movimentos físicos, eu diria assim, ele dá essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, essa sensação de controle físico, psicológico que a gente tem. Esse neurotransmissor, ele age no nosso corpo, sinalizando e transportando informações entre o sistema nervoso e também para diversas partes do nosso corpo. As principais funções da dopamina no nosso corpo são o melhoramento da memória, o melhoramento do humor, da cognição, da atenção. Também estimula as sensações de bem-estar e de prazer que nós naturalmente temos, né, durante toda uma vida. Então esse neurotransmissor é fundamental, essa produção desse hormônio é fundamental. Também controla o nosso apetite, também controla o nosso sono, as nossas funções mentais e motoras, combate a ansiedade e também combate a depressão. Está relacionado diretamente à capacidade de superação de desafios que nós chamamos de motivação. Então, a dopamina é um neurotransmissor considerado de fundamental importância para o equilíbrio do ser humano. Algumas das doenças associadas a níveis anormais de alta ou de baixa taxa de dopamina, tal como a degeneração, o mal de Parkinson, entre outras coisas, porque essas células nervosas produzem substâncias e acabam envelhecendo. Existe uma outra doença chamada de ELA, né, que é o tratamento do uso de medicamento e fisioterapia, os sintomas: fraqueza progressiva, atrofia muscular, perda de equilíbrio. E a gente sabe que em um envelhecimento, né, que o ser humano pode passar, ele pode ser submetido aos sintomas de rigidez muscular, distúrbio na fala, tontura, alteração do sono, tremores dos membros superiores. Então, a ELA, né, que seria chamada de esclerose múltipla, né, também, que é uma terceira doença. Temos ELA, que é uma doença nervosa, temos a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, onde as células de defesa do organismo acabam atacando os neurônios e também destroem a sua bainha de mielina, essa condição
acaba provocando lesões no cérebro que levam a uma considerada atrofia e uma perda de massa cerebral. E essas funções nervosas acabam ficando comprometidas. E aí a gente tem essa condição desse cientista fabuloso que ficou tanto tempo aí, que tem até um filme que retrata a vida, ou se reporta a vida dele, com esse tipo de doença. A esclerose múltipla, ela afeta o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. No Brasil, a gente acredita que cerca de 35 mil pessoas sejam afetadas pela esclerose múltipla. A doença afeta principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. A esclerose múltipla não tem cura, ou seja, ela ataca pessoas mais jovens, por exemplo, que o mal de Parkinson e do que o mal de Alzheimer, como a gente falou anteriormente. Essa esclerose múltipla não tem cura também, né? E o tratamento é feito à base de remédio, substância medicamentosa, muitas ações de fisioterapia, né? Muitas, eu diria assim, sessões de fisioterapia, e em alguns casos pode ser realizado sim o transplante de medula óssea para diminuir a condição dessa doença. Esses sintomas que a esclerose múltipla pode ter são de uma variedade interessante, conforme a área do cérebro e os nervos comprometidos, em geral podem estar relacionados com essa doença algum tipo de situação assim, alteração da sensibilidade, tontura constante, cansaço e fraqueza muscular, perda da visão e da audição, falta de concentração, aliás, falta de coordenação dos movimentos, né? E a gente tem mais ou menos a ação dessa esclerose, como ela afeta aí essa imagem, né, os axônios, e como seriam essas células específicas nervosas, a inflamação, a escoriação, e a esclerose lateral amniotrófica, como a gente começou a falar, e depois conseguimos dar uma pausa, que é a esclerose lateral amniótica, que a gente chama de ELA, que é uma doença rara e que pode ser adquirida ou que pode ser hereditária, né, que a gente chama de ELA, que provoca um desgaste e a morte de algumas células neurais, de alguns neurônios do cérebro e da medula espinhal, que são responsáveis pelos movimentos voluntários e também pelos movimentos involuntários. Em estágios considerados avançados da doença, até mesmo o movimento involuntário na respiração consegue ser prejudicado. Não há comprometimento da capacidade psíquica, porém, a esclerose lateral amiotrófica, tem pronunciado de maneira equivocada, que é a ELA, esclerose lateral amiotrófica, ela provoca estímulos na medula, interrupção dos estímulos neurais da medula óssea, estímulos dos músculos, que o sistema nervoso acaba transmitindo, que os neurônios motores, né, que a gente chama. Ela também, um dos principais sintomas será o aparecimento de câimbras musculares constantes, perda de peso, gagueira e alterações na voz, e contrações involuntárias de alguns músculos, tá certo, pessoal? Então, tem um efeito, assim, eu poderia dizer, mais forte, né, no ser humano, mais agressivo. Então, a esclerose lateral amiotrófica, quase que não sai, né, que é chamada de ELA, ela tem um poder degenerativo e as células do sistema nervoso são realmente bem agredidas, porque ela é muito agressiva no sentido da degeneração. A gente fala ainda de uma forma muito incipiente, muito, né, com pouco conhecimento, eu diria assim, do campo mais popular do mal de Alzheimer, mas a gente também vê que esse tipo de doença, assim como o mal de Parkinson, que são doenças que afetam diretamente o sistema nervoso, vem crescendo porque elas podem ser genéticas ou podem ser adquiridas. Uma grande parte dela, como é o caso do Parkinson, está relacionada ao desenvolvimento dessa área negra de envelhecimento celular do sistema nervoso central. E essas células transmissoras dos pulsos nervosos, quando uma vez afetadas, elas não têm, eu diria assim, um poder de regeneração,
porque normalmente o indivíduo que é acometido por esse tipo de doença já está em uma idade avançada. Então, essas células específicas de recuperação ou de crescimento ou de reprodução não acontecem mais. Nós temos trilhões de células nervosas, mas que quando chegam a uma certa idade não conseguem mais se reproduzir. Então, todos esses pulsos elétricos que transferem essas informações do nosso cérebro para o nosso corpo acabam ficando comprometidos, tanto no mal de Alzheimer, como a gente chama, como no mal de Parkinson, né, como a gente também fala, como até na esclerose lateral amiotrófica, né, que é essa condição também da esclerose múltipla, que é o não desenvolvimento funcional físico normal, que a gente tem em alguns pacientes, que não afeta diretamente o seu QI, mas eu diria assim, de uma certa forma, afeta toda a sua vida do ponto de vista funcional, do ponto de vista fisiológico. Então, assim, só lembrando mais uma vez, a gente está conseguindo concluir a aula, que utilizem a máscara, utilizem o álcool em gel, se protejam. Eu poderia dizer que o vírus ainda não foi embora, vivenciamos ainda esse momento de pandemia cuidadosamente falado no planeta todo. Estamos aí na condição da segunda onda de contaminação e precisamos preservar pela nossa vida. Até uma próxima aula. Um grande abraço do professor Sérgio Val.